Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de administração hospitalar e vou falar um pouquinho da introdução à administração em enfermagem. É importante que vocês peguem um livro, abra na página 8, tá? Para você estar acompanhando os nossos slides, para ficar de fácil entendimento para vocês. Bom, eu trouxe um breve conceito para vocês, né, no que é administração. Administrar consiste no ato de planejar, organizar, reunir recursos e controlar pessoas e coisas para a consecução de determinados objetos. Então, é muito importante a administração. Ela é muito necessária na previsão de recursos e materiais humanos. Então, pessoal, é importante que o técnico de enfermagem ele deve contribuir também com o enfermeiro na previsão do material necessário para executar os procedimentos da sua competência, sempre comunicar se houver baixo estoque e a falta de algum recurso dentro dessa unidade. É importante também cuidar desses materiais, equipamentos, protegendo contra possíveis danos e extravios e do mesmo modo ter o controle de pessoas e de coisas que devem ser compartilhados por todos nós. Então, organizar, pessoal, consiste toda nessa parte aí, né, de burocrática, né, de organizar todo o equipamento, todos os materiais que a instituição oferece. Então, a gente sempre deve se atentar a isso. Então, dentro disso, a Lei 7.498 dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem no Brasil, artigo 11. Então, é importante essa lei, como eu já falei para vocês, essa lei aqui, pessoal, essa lei aqui regulamenta a nossa profissão, né? Você vai trabalhar juntamente com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem e com as parteiras, tá? Então, dentro disso, é muito importante constituída, né, toda uma equipe que vai planejar e organizar as atividades dentro das instituições, dentro da unidade hospitalar. Bom, eu trouxe para vocês as principais teorias administrativas que eu achei muito importante e eu trouxe, né, o teórico e a teoria e dentro do livro de vocês trazem isso que é muito importante, né, vocês saberem desses tipos de teoria. Então, dentro da teoria de Taylor, né, onde foi o pai da teoria administrativa científica. Então, ele foi considerado o pai dessa administração científica. Então, ele acabou vendo que os trabalhadores que atingiam padrões mínimos de atendimento, de produtividade, não produziam muito naquela época. Então, o que ele buscou? Ele buscou a parte de produção. Então, Taylor, ele tinha esse aumento de produção e eficiência operacional do trabalho. Ele tinha essa divisão do trabalho especializado, ele tinha essa abordagem mais analítica, padronização dessas tarefas. Era todo um dimensionamento de pessoal, ele atuava mais na parte da produtividade. O teórico é Elb, né, que ficava mais na parte da organização burocrática, que foi um cara que estudou muito essa burocracia, ele foi um sociólogo alemão, e esse cara tinha um pensamento de organizar um trabalho e via essa necessidade de autoridade de forma legal, de uma forma que ele tinha esse raciocínio, esse tipo de raciocínio, essa linhagem, tá? Então, Hebb, ele visava essa eficiência organizacional. Já na teoria de Mayon, que foi o famoso efeito Hoddesdon, ele visava o quê? Dentro dessa teoria de Mayon, né? Dentro dessa teoria de Mayon, ele visava o quê? A humanização, democratização da administração do pessoal. Era um fator, né, psicológico que interferia na produção mais que o filósofo, né? Então, é muito importante essa teoria do efeito de Rafto, né? Tinha as relações humanas, que eram as necessidades das pessoas.
Fayol, né? Fayol foi o que? Ele foi produzido nas funções administrativas. Ele foi criado e chamado no processo administrativo. E dentro desse processo administrativo, essas funções ele colocava em direção, coordenação, contratação de funcionários, controle de organização, né? Então, dentro do Fayol aí, pessoal, ele tinha essa organização, esse comando, essa divisão de trabalho. Mark Grog, pessoal, ele foi um teorista, né, funcionário, ele destacou aí entre teoria X e teoria Y. Dentro da teoria X, a administração era um processo de dirigir as pessoas, controlar suas ações, modificar o comportamento de pessoas, ele visava o interesse nessa organização. Então, os benefícios econômicos de forma de incentivo e punição. E já na teoria Y, pessoal, ele tinha um modelo de humanização, satisfação pessoal, descentralização, ampliação do cargo de maior significativo do trabalho, participação das decisões administrativas e autoavaliação do desempenho. Dentro da teoria de Marco Grog, né? Então, ele é um funcionário relaxado, preguiçoso e gostava de trabalhar. Já na outra, o funcionário gostava do quê? Das responsabilidades, ele gostava de buscar dentro da empresa. Então, a teoria X, ele tinha o quê? Um funcionário mais preguiçoso, mais desleixado, né? Mais relaxado. E dentro da teoria Y, ele tinha um profissional mais com responsabilidade, né? Que buscava-se dentro da empresa. E Argo Gregory, né? Que foi o quê? Foi uma denominação de administrador que faz com que os trabalhadores ficam como se falam, tinha essa necessidade de flexibilidade, organização, participação no processo decisório, tá, pessoal? Então, é muito importante essas teorias administrativas. Bom, aqui nós temos, né, o relacionamento interpessoal. E como vocês podem observar, o serviço de enfermagem é interrelacionado praticamente com todos os serviços hospitalares. É fundamental que os integrantes da equipe de enfermagem conheçam o hospital. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento no relacionamento interpessoal, ter um bom relacionamento. Então, vamos ter um exemplo, pessoal. Um exemplo disso seria a passagem de plantão entre a equipe de enfermagem para garantir a continuidade do trabalho. E ele se faz, né, com maior necessidade, maior interação entre os profissionais e assim vai refletir na melhoria e na qualidade desse atendimento, né, que está relacionado aí a esse relacionamento interprofissional. Então, a gente tem que ter esse bom relacionamento interprofissional, trabalho em equipe, tá, pessoal? Né, outros fatores muito importantes a se considerar dentro dessa introdução à enfermagem é a disciplina. O que seria essa disciplina? Seria os horários de chegadas e saída da administração de medicamentos e no uso de uniforme, a cordialidade entre os colegas de equipe, né? O tratado do cliente com a família, né? E atender essa demanda, né? Essa necessidade do paciente, né? E dentro do estar mais tempo com o cliente, é muito importante, né? Comparecer no quarto, sempre observar, sempre registrar, sempre ter essa ficar atento, né, ao que o paciente tem a dizer, prezar-se no atendimento, que também é muito importante, né? Ver essas necessidades do nosso cliente ou do nosso paciente e garantir o silêncio, pessoal, né? Não bater em portas, nem fazer barulho com materiais de chave, evitar barulhos, né? Para que o paciente não fique incomodado. Então, né? Deve ter esses fatores muito importantes a se considerar, né? Esse respeito, essas limitações, né? Dentro dessa introdução à enfermagem, tá, pessoal? Dentro da instituição hospitalar.
Bom, pessoal, o serviço da enfermagem tem esse objetivo, que a enfermagem é prestar o que? Assistência ao paciente, à família e à comunidade, que é muito importante. A estrutura, a organização dos serviços de enfermagem. E dentro dessa estrutura e organização de serviços de enfermagem, nós temos a organização formal e a organização informal. O que seria, pessoal, essa organização formal? Seria aquela que é planejada, escrita, aprovada pelas instituições e que contém cargos e funções que podem ser visualizadas pelos ornogramas, pelas regras, pelos regulamentos, pelas divulgações. E a organização informal é aquela que não é planejada formalmente, então ela aparece de forma espontânea e natural em decorrência de um relacionamento ou uma interação entre os funcionários, tá, pessoal? Então, dentro do serviço de enfermagem, é muito importante a gente prestar essa assistência, né, ao paciente, à família e à comunidade. E o técnico de enfermagem precisa saber, né, que é muito importante. Eu trouxe aí uma imagenzinha para vocês, né, que na organização estrutural existe um chefe para cada setor no hospital ou da empresa prestadora de serviço e existem normas que definem atribuições e procedimentos que são responsabilidades do pessoal de cada setor. Então é muito importante aí, né, que o técnico de enfermagem precisa saber que cada hospital, né, tem os seus chefes que vão comandar cada bloco dentro do hospital, vai ter os blocos aonde cada um vai ser coordenado pelos chefes, né, que vai exigir a normas, atribuições, a procedimentos, a responsabilidade dentro dessa instituição, tá, pessoal? Vocês precisam muito saber disso. E o trabalho em equipe, pessoal, é muito importante, pessoal, o trabalho em equipe, né? Então, a enfermagem deve o que? Trabalhar em equipe de forma coordenada, de forma integrada, pois esse é um meio de se atingir a satisfação pessoal, profissional e contribuir para essa assistência mais do que qualificada. E as atividades do pessoal de enfermagem, de acordo com o decreto 94.406, que regulamenta a Lei 7.498, é importante, né, preparar o paciente para as consultas, é importante observar, reconhecer e descrever, né, os sinais que ele está tendo, executar tratamentos especialmente prescrito, ministrar medicamento, realizar controle hídrico, fazer curativo. Então, tudo isso vocês, como técnico de enfermagem, vão estar, né, fazendo, exercendo essas atividades auxiliares, né, assistir o enfermeiro, né, no planejamento, prestar os cuidados diretos de enfermagem a esse paciente. Então, é muito importante vocês estarem atentos a isso, tá, pessoal? E, pessoal, muito obrigada. E qualquer dúvida, vocês me chamem no PV. Eu vou passar uma atividadezinha para vocês me entregarem, responderem para ser enviada hoje, tá? Um beijo, pessoal.